Então, esse material aqui eu tenho produzido, modificando aos poucos, desde que eu trabalho essa disciplina de equação diferencial, desde que eu vim para Montes Claros, né, em 2016. Então, tem 5 anos que eu trabalho com essa disciplina, né? Praticamente todo semestre eu trabalho essa disciplina. Então, aqui tem o sumário, né, qual que é a ementa, na verdade, eu vou passar pela ementa, acho que é melhor ver o que a gente vai trabalhar na ementa. Aqui eu vou mostrar para vocês, aqui na introdução, a ementa vai estar aqui, né? Então, o objetivo desse texto aqui foi para poder trabalhar esse livro que aparece aqui, que está com interrogação, que eu compilei aqui, e o /cite do LaTeX não achou o livro do Reginaldo, lá das referências bibliográficas. Então, o que a gente vai trabalhar? No curso de computação, essa disciplina está no 4º período, e nas engenharias ela está no 3º período. Mas só que na computação, não sei se tem alguém da computação aqui, tem alguém da computação aqui nessa turma, gente? Na computação, essa disciplina ela se tornou opcional, ela não é mais, não está na grade, ela é optativa, né? Ela não está nas disciplinas igual na engenharia, que ela está no 3º período como uma disciplina regular, digamos, né? Então, a gente vai passar aqui pelas equações diferenciais de primeira ordem, tá vendo? Equações diferenciais de primeira ordem. Aí a gente vai ter os métodos explícitos, como é que a gente resolve uma equação de primeira ordem, a gente vai ver as separáveis, as exatas, uma equação do tipo completa e tal. Depois a gente vai para a equação de segunda ordem, as diferenciais de segunda ordem. Depois a gente vai ver o que é a primeira ordem, segunda ordem. Isso aqui está relacionado com a derivada que aparece na equação diferencial. Mas para resolver as equações de segunda ordem, as diferenciais de segunda ordem, a gente poderia utilizar métodos tradicionais da literatura, como variação de parâmetro, métodos coeficientes a determinar e tal. Mas aqui, como tem a transformada de Laplace, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar a transformada de Laplace e depois a gente vai utilizar a transformada de Laplace para poder resolver a equação diferencial de segunda ordem. Então, esse tema aqui, transformada de Laplace, a gente vai utilizar depois para resolver essas EDOs aqui de segunda ordem. Depois a gente vai estudar sistemas de equações diferenciais. Esse sistema aqui é um sisteminha simples de 2×2, para EDO de primeira ordem. Depois a gente vai falar de séries de Fourier. Por que a gente vai falar das séries de Fourier? Isso aqui ela é uma alternativa para poder modelar a função, igual a série de Taylor era lá no curso de cálculo 2, Taylor e Maclaurin, né? A gente vai ver como é que é as séries de Fourier. Elas vão aproximar a função, o objetivo dela é essa, mas a gente vai utilizar senos e cossenos, né, ao invés de usar polinômio, igual o Taylor utiliza. Por que a gente vai estudar séries de Taylor, de Fourier? Porque nas equações diferenciais parciais, esse método de separação de variáveis, vai aparecer os coeficientes dessas equações aqui, que são as últimas que a gente vai estudar no curso, do calor, da onda e de Laplace. Vai aparecer uns coeficientes que requer os coeficientes da série de Taylor para poder resolver essas EDPs aqui, ó. Então, na verdade, o nosso curso Equações Diferenciais, ele é tanto ordinário no sentido, não é pejorativo, viu? A gente vai ver por que é ordinário, porque a diferença do ordinário para o parcial. Ele vai ser tanto uma EDO, a gente fala EDO, né? Equação diferencial ordinária, ou uma EDP, que é uma equação diferencial parcial. Então, temos os dois, por isso que o curso chama equações diferenciais, que tem as duas terminologias, né? Para O de ordinária e P de parcial. Então, essa ementa, a gente vai ter 12 semanas para poder cumprir isso aqui. 12 semanas vai dar 2 aulas por semana, vai dar 24 encontros síncronos. Todo mundo viu o cronograma? O cronograma eu cheguei a ver. Eu também. Sim. Beleza. Então, lá no cronograma está especificado, inclusive, até que página a gente vai para cada aula. Tem o link, eu vi que tinha alguém pedindo o link, acho que era Lucas. Lucas chegou? Conseguiu entrar? Sim. Vai ser sempre o mesmo link? Exatamente. Vai estar, inclusive, lá no PDF do cronograma, vai ter esse link lá. É porque lá tá com uma imagem, eu tava tendo dificuldade para copiar. Hein? No cronograma? O cronograma é um PDF, não? Eu tive dificuldade para copiar, mas sendo assim eu salvo ele aqui, aí fica de boa. Menos aquelas aulas de dúvida, né? Aqueles fóruns de dúvida, que aí o link lá é diferente. É porque tá com uma imagem, eu acho que você tá confundindo com aquele resumo da semana 1. A semana 1, ele tá com uma imagem, né? Um recorte do PDF que eu mando para vocês semana a semana para tirar já um recorte
porque eu fico na dúvida, será que esses meninos realmente estão vendo o cronograma da semana? Deve ser Mas sim. no PDF do cronograma, lá acho que dá para copiar. No arquivo, né? Do cronograma geral. Sim, vou dar uma olhada lá. Ótimo, o Thiago já colocou a descrição do grupo lá, e aí já fica... Acho que da outra vez, acho que aconteceu isso também, né? Em cálculo 3, eu acho, que a gente estava trabalhando, aconteceu algo parecido. Então, aí já ficou resolvido. Então, a gente vai utilizar esse mesmo link, a não ser naqueles fóruns de dúvida, que aí o dia é diferente, aí quando eu fiz na minha agenda, aí eu tive que criar outra videoconferência. Bom, então esse é o curso, né, de equação diferencial. Vocês querem falar alguma coisa a respeito do curso, dúvida? A questão do cronograma, como vocês já falaram, que geralmente nessa primeira aula o professor apresenta o plano disso. Luiz Gustavo, pode falar? Tá escutando? Tá escutando? Pode falar, Luiz. É o seguinte, Aldomiro, eu tô com dificuldade para entrar no grupo do WhatsApp. Tá dando erro pra mim. Eu posso te mandar... você me manda uma mensagem no particular depois, que eu te mando o link que eu mandei. Eu coloquei lá no Classroom aquele link. Pois é no link do Class mesmo. Eu tô clicando, tá te dando um erro. Tá dando erro? Tá dando eu erro. acho que teve outra pessoa também que aconteceu isso. Muitos entraram e outros não estão conseguindo. É um mistério o negócio. Aí o administrador lá me coloca no grupo. Beleza. Acho que fica melhor. Aí você me manda uma mensagem no particular para me lembrar, para me poder ter seu número, que aí eu respondo com o link do convite do grupo. Beleza. Obrigado. Nada. Ô, professor, fala, Ramsés. Eu tenho uma dúvida em questão ao curso em geral. Como é que você acha que vai ser a perspectiva dele? Ele vai ser mais complicado que os outros que a gente já enfrentou de cálculo? Vai ser uma coisa mais leve pelo conteúdo que a gente já viu? Eu acredito que se você dominar bem cálculo 1, você vai muito bem em equação diferencial. Por quê? O que é uma equação diferencial? A gente vai discutir no início daqui da nossa aula. Uma equação diferencial é uma equação que envolve derivada. E para você achar a resposta de uma derivada, você precisa integrá-la para poder extrair a função. Então, no fundo, o curso de cálculo 3 a gente foi bem mais além. Eu acredito que o curso de cálculo 3 é bem mais parrudo, assim, no sentido de informação, de visualização geométrica, das integrais dupla e tripla. Uma vez também que você domina aqui, que é soma dupla e tripla de rima também, partição, também o curso de cálculo 3 ele se torna bem acessível. Mas o curso de EDO ele é bem voltado mesmo para o curso de cálculo 1. Ou seja, a gente vai utilizar bastante a transformada de Laplace, né, uma integral imprópria que vai aparecer lá, né, que tem um limite indo para mais infinito. Mas, então, é tudo relacionado ao curso de cálculo 1. Quando a gente vai estudar as EDPs, o método de separação de variável, a gente vai transformar as EDPs em duas EDOs. Então, por isso que a gente vai estudar essa parte primeira aqui de equação diferencial ordinária. Então, se você não deixar... no decorrer do curso, se você não tiver nenhuma dúvida, tipo no início, ele vai tranquilamente. Não é um curso difícil, entendeu? Ele é um curso talvez um pouco trabalhoso, porque você vai ter que estudar, né? Igual todo curso né? Você vai precisar estudar. Você não tem como levar ele em banho-maria, né? Digamos. Você tem que fazer as listas de exercícios. Inclusive, vou mandar para vocês hoje a primeira lista, para vocês entregarem no dia da primeira prova. A questão da prova, eu preciso que vocês olhem com antecedência e ver se está legal. Não fica para, na última hora, você falar, professor, não consigo fazer a prova porque eu estou trabalhando nesse horário, no dia anterior. Então, olhe logo para a gente chegar a um meio termo, talvez mudar o horário, em vez de colocar de tarde, colocar de manhã, ou colocar à noite, ou no final de semana. Então, teve um curso anterior que eu dei na computação, que o pessoal fazia a prova domingo. Foi um horário que eles acharam que dava para todo mundo e fizeram a prova no domingo, por exemplo. Então, é bom que vocês olhem aquele cronograma, né? Entenda direito qual que é os critérios de avaliação, para poder, acho que todo mundo já está acostumado, é o mesmo modelo, é o mesmo cronograma. Quem já fez cálculo 3, por exemplo, quem já fez cálculo 2 comigo, é o mesmo cronograma, a pontuação, a distribuição de pontos, a questão do tempo, a cada 4 semanas tem uma prova, é tudo bem dividido de acordo com o que eu sempre faço. Então, é bom que vocês olhem lá e, se tiver alguma dúvida, fale logo, né? Se tiver alguma dúvida, algum problema, né, que não pode, fale logo, não deixa para, na véspera da prova, mandar uma mensagem,
eu não posso fazer a prova de amanhã. As provas, no caso, as 2 primeiras são na segunda-feira e a última é na terça, né? Isso, o que eu fiz? Porque eu dou aula para vocês terça e quinta. O certo seria colocar, se eu colocasse a prova na semana 4, essa prova, por exemplo, eu daria aula na quinta e eu já cobraria essa matéria da quinta na prova na sexta, ou então no sábado da mesma semana. Aí o que eu fiz? Para poder dar um tempinho a mais para vocês digerirem o conteúdo da quinta-feira, eu transladei ela para segunda seguinte, da semana 5, da semana 9, da semana 13, né? No caso da semana 13, ao invés da segunda, eu coloquei na terça mesmo, que é o dia de aula mesmo, porque essa semana não teria conteúdo mais, essa semana 13, então por isso eu coloquei na terça-feira, porque é o dia de aula nosso, né? Então eu fiz isso para poder não colocar na mesma, por exemplo, na outra disciplina que eu trabalho, as aulas é segunda e quarta. Aí eu coloquei a prova já na mesma semana, acho que eu coloquei no sábado ou foi na sexta, da mesma semana, tem pelo menos 2 dias. Aí, no caso de vocês que é terça e quinta, as aulas, aí se eu colocar a aula na sexta, ou seja, um dia depois. Aí eu achei muito em cima, né? Aí, por isso que eu desloquei para o início da outra semana. Para mim o horário tá perfeito, porque eu não tenho aula na segunda e na terça só tem a sua, então para mim tá tranquilo, qualquer um dos dois. Valdomiro. Oi, Danivaldo. A sua terceira prova, se eu não me engano, tá pro dia 14, não é isso? Tem que olhar no cronograma de cabeça que eu não lembro. Deixa eu dar uma olhada. 14 de dezembro, olhando no cronograma. 14? Aí, nesse caso aí, eu tenho outras 2 disciplinas que estão com a mesma data. Eu até pedi para a professora de fenômenos e resistência dos materiais para alterar, só que ela não deu uma resposta ainda. Eu tinha pedido para Leandro também, que era outra disciplina que está coincidindo, só que ele disse que não tem como alterar. Eles vão ter aula dia 14 ainda? Tem prova marcada para dia 14. Ah, tá coincidindo as 2 disciplinas têm prova no mesmo dia. Isso. Uma delas diz que vai ver que talvez é possível alterar. Porém, a outra não. Na situação sua, teria como alterar ou não? A gente poderia mudar para segunda, por exemplo. Em vez de 14, colocar 13. Ok. Entendeu? Essa semana aqui eu acredito que não vai ter mais... se todo mundo tiver ok na segunda-feira da semana 9 e da semana 5, então na segunda-feira da semana 13 também, tecnicamente estaria, né? Sim, sim. Só seria bom, Denivaldo, já dar uma olhada qual vai ser o dia da prova que a outra professora vai alterar, porque se for na segunda, ele já vê um horário que seja melhor para encaixar. Tá? Ela não deu uma resposta ainda, mas eu vou ver com ela hoje ainda. Pronto, depois que ela der a resposta, você confirma dessa data mesmo. Deixa previamente segunda e qualquer coisa altera. Como ainda é dezembro, acho que ainda tem tempo. Uhum. Beleza. Mais alguma coisa, gente, antes de começarmos? Sim. Ora bem, bom dia, professor, bom dia aos colegas. Ô, Valdomiro, eu assisti o vídeo de apresentação aí da matéria e eu tenho percebido que a velocidade do cursor ele está muito rápido, porque na sequência da resolução de um exercício, eu não estava enxergando o cursor, e você ia para um canto, ia para o outro, numa rapidez ali. É possível você, talvez, aumentar o tamanho do cursor e diminuir um pouquinho a velocidade dele? Você fala nessas aulas aqui, por exemplo, quando eu coloco aqui, por exemplo, isso aqui que você está falando? Exatamente. Às vezes ele está muito rápido. Eu, assistindo ontem e hoje o vídeo de EDO que você deu na turma passada, que você apresentou, estava muito rápido o cursor. Esse negócio aqui é um problema, William. Tipo assim, eu não sei falar como é que eu faria para poder aumentar isso. Porque isso aqui é desse programa, né? Esse programa chama Open Board. E aí eu não sei, porque o máximo que eu posso... Se eu não for escrever, eu posso fazer isso, usando essa lupa aqui, tá vendo? Fica um pouco maior, tá vendo? É uma espécie de laser. Certo.
Isso aqui, ó, é uma seta, mas essa setinha aqui, ó, quando você aperta na tela, ela faz isso, ela tenta selecionar, tá vendo? É um pouco maior. Mas o que escreve é exatamente essa aqui, ó. Não sei se dá para você ver, aqui, ó, essa aqui, ó, quando você muda para cá, ó, para escrever, o tamanho dela é realmente pequeno. E eu não sei como aumentar, entendeu? É um problema técnico mesmo. Ah, ok. Eu acho que não se tivesse como aumentar... Se fosse na configuração lá do PC... Porque, tipo assim, se tivesse como aumentar, tá vendo as opções que tem aqui, ó? Tipo, você pode olhar aqui em preferências, por exemplo, a caneta. Aqui vai falar a respeito de linhas, da linha, tá vendo? Mas, o marcador. O marcador... talvez fazer isso aqui, tá vendo? Esse aqui é a largura da linha, talvez. Deixa eu ver qual o efeito que vai dar. Não, tá vendo? Continua a mesma coisa. Mas a configuração do PC você não consegue lá mudar? A velocidade do PC, não. Tá atrelado ao programa. Eu não sei, que isso aqui é do programa, né? Se eu saio aqui, esse cursor aqui, ó, que esse aqui é do computador mesmo, né? Esse aqui eu consigo mudar. Agora, do programa em si, que eu não sei. Esse aqui, que seria o mouse normal, né? O cursor do computador, isso aqui pode ser que vai ter realmente aqui. Talvez, se você diminuir um pouquinho a velocidade dele aí, possa ajudar. Porque aqui dá para, talvez, mexer aqui no mouse e tal, velocidade. Entendeu? Sim, sim. Isso aqui do cursor daria para mexer. Agora, daqui do programa, que eu não sei te falar, entendeu, William? Mas eu vou pesquisar, entendeu? Certo, dentro desse programa Open Board, o que dá para melhorar para poder ficar com uma apresentação melhor. Mas eu acho que se você diminuir só um pouco a velocidade, mesmo no programa mesmo, do cursor, e não do programa, já ajuda. Entendi. Então tá, obrigado. Nada. Mais alguma coisa, gente? Ô, Val, quando você estiver nessa tela aí, eu vou mandar seu número lá no chat, viu? Que aí não sai na gravação. O pessoal te mandar mensagem lá para entrar no grupo. Ah, tá. Beleza. Então, vamos lá, gente? Vamos começar aqui nosso curso falando de EDO, tem os livros, né? Mas você pode mandar, que aí esse número que você mandou não vai sair na gravação, porque a tela que está sendo compartilhada é essa aqui, por isso que eu falei que ia mandar agora, justamente por isso. Não vai ter problema, não. Não vai aparecer. Então, o que acontece? O curso, como eu comentei para vocês, ele tem as duas partes, né? Tem a parte ordinária, que é esse O aqui, a gente vai ver o que significa ordinária, e vai ter a parte do P também, né? EDP, a gente vai ver uma ordinária, outra parcial, que a gente vai classificar logo daqui a pouco mesmo na aula. Então, o que acontece? Uma equação, primeira coisa que a gente poderia pensar, o que é uma equação? Bom, uma equação você pensa num sinal de igualdade. Então, tem alguma coisa que está aqui do lado esquerdo, tem alguma coisa que está aqui do lado direito. Então, para uma equação existir, eu preciso desse sinal de igualdade. Bom, é uma equação. Bom, aqui está falando que ela é uma equação diferencial. Então, para ser diferencial, então possivelmente envolve derivadas. E é de primeira ordem. Então, o que a gente vai ver mais na frente, na aula de hoje mesmo, a gente vai classificar as equações diferenciais e a gente vai ver o que significa primeira ordem e segunda ordem. Mas a gente começa perguntando o que é um EDO, onde que isso aparece, para que isso serve. Na verdade, na maioria das ciências, a equação diferencial ela vai estar presente. Então, se você vai pegar um trabalho da medicina, da economia... Porque qualquer campo que você for mexer, das engenharias em gerais, vai aparecer o quê? Ó, Célio chegando. Vai aparecer taxas relacionadas. Essas taxas relacionadas, geralmente são o quê? Quando você pega uma taxa, você pega alguma grandeza, P, e faz isso aqui, ó, você está caçando o quê? Você está caçando o quê? A taxa que essa função, ela varia em relação ao tempo. Então, essa taxa, geralmente não, ela é uma derivada. Então, equações que possuem esse tipo de taxa, a gente denomina isso de equação diferencial.
Beleza? Para resolver uma equação diferencial, logicamente, a gente vai precisar o quê? Saber, a partir dessas taxas aqui, como que a gente faz para recuperar a função que dá essa taxa, que seria a nossa solução. Então, se você pega, por exemplo, uma equação de polinomial de grau 1, x mais 1 igual a 2. Isso é uma equação bem simples, não é? Ou seja, qual que é o valor de x que satisfaz isso? Então, a gente fala que x, se o x valer 1, beleza, isso satisfaz a equação. Agora, eu poderia colocar um problema para vocês assim. Qual a função cuja derivada vale e elevado a 3t? Também é um tipo de equação, ou seja, você tem que a derivada da função, o y' de t, vale e elevado a 3t. A partir daqui, quem que é o y de t, que é a solução dessa equação? Então, você vai saber que a solução dessa aqui, como é simples, dá para fazer de cabeça, né? Vai ser exatamente essa função aqui, ó. Quando você deriva essa função, você vai dar a derivada dela exatamente igual a e elevado a 3t. Então, uma equação diferencial nada mais é do que uma equação que envolve o quê? Derivadas. Ficou claro? Claro. Sim. O ruim de chegar atrasado, todo mundo olha para trás na porta da sala que a gente entra, né? E agora? Como é que faz? Não tem sala para poder olhar? Não tem porta? Mas só o Domínio ficar caladinho. Ah, tá. Se eu ficasse calado, aí ninguém percebia, né, Sérgio? Abre a câmera ali, Sérgio. Para não ver. Abre aí, Sérgio. Ninguém tá aparecendo. Eu tô comendo aqui, Valdomiro vai querer almoçar comigo. Olha lá, ó. Ninguém aparecendo, ó, só eu. Eu fico olhando para esse lado de cá, para o lado direito, porque tem um monitor aqui, aí, Ramsés ajudou. Quando eu fico olhando aqui para o lado direito, é porque, na verdade, essa telinha aqui, ó, do Meet, na verdade, ela fica no monitor aqui do lado direito, entendeu? Ou seja, quando você dá aula para a turma, você está olhando para os alunos, né? Então, eu não consigo ainda dar aula olhando simplesmente só para a tela. Eu fico olhando aqui na esperança de ver alguém para poder... Ó, eu estou conversando com fulano ali, né? Eu estou falando. Logicamente que ele está vendo essa tela aqui, né? Essa tela, o que é EDO e tal. Mas só que, quando eu estou olhando para cá, eu estou vendo a pessoa que está vendo essa tela aqui, na verdade, né? Então, eu ainda não costumei dar aula só olhando para cá, né? Porque aqui eu não estou vendo ninguém, eu só estou vendo o conteúdo. Já aqui do lado direito, eu tenho a possibilidade de eu ver as pessoas. Então, é por isso que eu fico olhando para esse lado direito aqui, né? Porque vocês ficam sempre aqui desse lado. Tranquilo? Tranquilo. Próxima aula eu prometo passar perfume para ficar bonito na foto. Isso, passar perfume é interessante, para poder... Isso aí sai até na gravação, viu? Quando os computadores conseguirem entregar odor, vai ser um negócio de outro mundo, viu? Fico imaginando quando isso chegar. Então, vamos aqui os exemplos, né? O primeiro exemplo é um exemplo bastante famoso lá da física, é o pêndulo simples. Na verdade, quando vocês viram o curso de física, talvez vocês até já se depararam com essa equação. Essa equação do pêndulo aqui, ela tenta medir, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Ó, o que ela tenta medir? Ela tenta medir como que o ângulo, como que esse ângulo, tá vendo? Você tem uma haste fixa aqui, ó. E aí você pega essa bolinha aqui para poder fazer o movimento do pêndulo de um lado para o outro aqui, né? Então, logicamente, se ela está aqui em repouso, por exemplo, nessa posição, o θ de t aqui vale 0. Beleza? Você está em repouso. Mas aí, o que acontece? Se você faz esse movimento para lá e para cá, vocês concordam que esse ângulo, ele muda com o tempo? Muda, né? Então, a equação que modela esse movimento é exatamente essa aqui, ó. A derivada segunda do ângulo em relação ao tempo, tá vendo? Mas esse g sobre L que aparece aqui são constantes, na verdade. Esse g aqui é a constante da gravidade, né? 9,8 ou 10 metros por segundo, né? Ao quadrado. Alguns livros trazem 9,8, outros 10, né? Esse L que aparece aqui é o comprimento desse fio, beleza? E aqui o seno do ângulo. Então, isso aqui é uma equação onde o θ, a gente vai definir ela como sendo uma variável dependente. Por que dependente? Porque ela depende do tempo. Então, o θ, ela é uma variável dependente.
E o t é a variável independente, porque o tempo é independente, porque ele é como se fosse o quê? O domínio da função θ. Então, o domínio da função θ é o t. Então, o θ depende de t. Então, aqui é como se fosse um f de x. Então, o x aqui seria o camarada que estaria no domínio, e o f de x seria a imagem, quem estaria no contradomínio. Então, o θ aqui faz o papel da f e o t faz o papel do x, beleza? Então, essa aqui é a equação do pêndulo. Logicamente, a gente não vai resolver essa equação agora, porque é uma equação de segunda ordem, tá vendo? Mas é só para mostrar para vocês onde que aparece equações diferenciais. Então, na equação do pêndulo, acontece aqui. Esse aqui é simplesmente a decomposição das forças lá da física, né? Que aqui está relacionado com esse ângulo θ, que é o mesmo aqui, alterno interno e tal. E aí tem a decomposição do seno e do cosseno aqui, que são as forças resultantes do peso aqui. Não precisamos preocupar com isso, né? Mas possivelmente vocês já viram isso em mais detalhe no curso de física. Bom, aqui eu tenho uma outra equação denominada equação de Laplace. Lá na frente, no curso, lá no finalzinho, a gente vai ver com mais detalhe essa equação de Laplace. Essa equação de Laplace aqui, por exemplo, está relacionada com cargas elétricas, ou onde não tem cargas elétricas, né? Não há cargas elétricas. Então, o potencial elétrico, que depende o quê? Depende agora, tem duas variáveis independentes agora, tá vendo? Eu tenho uma região do plano, digamos um R, onde eu tenho o quê? Eu tenho x e y agora, né? Eu tenho x e tem y. Então, essa região do plano aqui, o u agora é uma função de duas variáveis, igual a gente estudou lá no curso de cálculo 2. Lá, função de mais de uma variável, lá na 14.1. Então, essa aqui, observe que esse símbolo agora mudou, né? Agora eu tenho uma derivada parcial, tá vendo? Eu tenho a derivada parcial segunda de u em relação a x, mais a derivada parcial de u em relação a y, igual a zero. Então, essa aqui é chamada equação de Laplace para uma região do plano. Então, qual que é a função que satisfaz isso aqui? Essa função agora, ela vai ser a variável dependente, tá vendo? O u agora, ela depende de duas variáveis, tá vendo? Então, essas duas variáveis agora fazem o papel das variáveis independentes. Tranquilo até aí? Professor, mas aí ela já é de segunda ordem? O que é de segunda ordem? Essa variável? A função u é uma função que ela está definida em R, contida no R2, em R. A cada xy associa um u de xy. É uma função tipo lá do cálculo 2 que a gente viu. Essa função, ela tem derivada parcial, tá vendo? A derivada parcial segunda em relação a u, mais a derivada parcial segunda em relação a y igual a zero. Isso aqui é o que a gente chama de equação de Laplace. É a soma das derivadas parciais de ordem 2. Lembra que se eu tenho uma função de duas variáveis, você pode derivar em relação a x, em relação a x, em relação a y, não é isso? Esse resultado aqui, ó, vamos chamar aqui de melhor, derivada parcial de u em relação a x, e você pode derivar u em relação a y. Aqui você pode pegar o quê? Pode derivar de novo u em relação a x, e pode pegar esse u e derivar em relação a y, não pode? Sim, sim. E aqui do mesmo jeito, eu tenho as derivadas também, derivada parcial segunda de u em relação a y, e a derivada parcial, que é a mista, né? A outra. Aí, o que ele está fazendo? Ele está pegando essa derivada parcial segunda aqui, somando com essa aqui, igualando a zero. Então, a equação de Laplace vem daqui. Tranquilo, tranquilo. Então, são dois exemplos de onde aparecem equações diferenciais. Daqui a pouco a gente vai classificar essas duas. Por isso que eu coloquei uma de um tipo e uma de outro tipo. Depois a gente vai ver o porquê. Bom, você vai classificar aí abaixo a ordem, né? Isso, vamos classificar como tipo, ordem e se ela é linear ou não. 3 coisas que a gente vai analisar em uma equação. Então, a primeira coisa que a gente vai classificar é em relação ao tipo. Então, o que seria o tipo? A gente vai classificar em dois viés, né? Ou seja, elas vai ser ordinária. O que significa que é ordinária? Significa que a minha função
dependente, lembra lá do θ? Ela dependia apenas de uma variável independente, que era o t. Então, quando isso acontece, para vocês verem, aqui essa f grande, aí você pergunta, quem que é essa f grande? Vamos voltar lá, só para vocês entenderem aqui a relação do um EDO de segunda ordem que a gente tinha lá, seria a derivada de θ em relação a t, mais g sobre L vezes o seno de θ igual a zero. Não era isso a equação do pêndulo que a gente viu aqui no slide, na página anterior? Então, por que eu coloquei essa f aqui? Porque você poderia simplesmente chamar isso aqui tudo de uma função que depende de quem? Que depende de θ, não, que depende de t, né? Porque o θ depende de t, depende de θ e depende da derivada segunda de θ. Não é isso? Concorda que eu poderia escrever isso aqui desse jeito? Ou seja, essa parte toda aqui eu estou chamando uma função f grande. Essa função f grande é uma função que depende do t, do θ e da derivada segunda dele. Ou derivada primeira, que eu esqueci aqui também, né? Tem a derivada primeira também. Aqui. Θ' e θ duas linhas. Então, esse é o modelo tradicional de a gente escrever uma equação diferencial ordinária. Observe que aqui, depende de t, depende da própria função, depende da derivada primeira, derivada segunda, e assim vai. Por que eu coloquei essa reticência? Porque a gente vai falar de ordem aqui embaixo, e eu não sei qual que é a ordem da equação. Então, por isso que eu coloquei essa reticência aqui, que eu não sei até onde vai as derivadas da função y na equação. Mas o importante que fica é que o y é uma função que depende apenas de uma variável independente. Então, para ser ordinária, lembrando, tem que depender apenas de uma variável independente. Para ser parcial, a gente muda. Agora, para vocês verem o que acontece aqui, a minha f, ela depende de x, de y, que são as variáveis independentes, e aí a minha função u agora pode ter as derivadas parciais, né? Porque a minha função dependente, ela vai depender de mais de uma variável independente, né? O u aqui depende de x, y, tá vendo? Então, para ser parcial, o nome já diz, vai envolver o quê? Vai envolver as derivadas parciais. Faz sentido eu falar de derivada parcial nesse caso aqui? Não faz, faz? Porque só depende de t. É uma função lá do cálculo 1. Beleza? Então, divide-se em ordinária e parcial. Ficou claro o tipo? Beleza. Ordem. O que é a ordem? A ordem vai ser o quê? Vai ser a maior derivada, a ordem da maior derivada que aparece na equação. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um EDO de segunda ordem. Por que de segunda ordem? Porque o máximo que apareceu aqui foi a derivada segunda, tá vendo? Então, esse aqui é um EDO de segunda ordem. Nesse caso aqui, é um EDO de primeira ordem, porque o máximo que apareceu aqui foi derivadas parciais de primeira ordem. Então, a ordem vai estar sempre relacionada com a ordem da grandeza, ou seja, qual que é a maior derivada que aparece na sua EDO ou EDP. No caso da equação de Laplace, ela vai ser de segunda ordem. Lembra que a equação de Laplace aqui aparece o quê? Aparece derivada parcial segunda, tá vendo? Então, para você classificar a equação de Laplace, ela vai ser uma EDP de ordem 2. Tranquilo? Sim, era essa a pergunta que eu tinha feito mais cedo. Beleza. Tá ok. Agora, para terminar, é a questão da linearidade. A questão da linearidade, como que a gente vai analisar a linearidade, né, de um EDO? A gente vai classificar ela como sendo linear ou não linear. Então, quais são os pré-requisitos que eu preciso analisar para falar se ela é linear ou não? Então, a gente vai olhar os coeficientes que acompanham a função e suas derivadas. Se esses coeficientes depender apenas da variável independente, ela vai ser linear. Agora, se esses coeficientes, por exemplo, se esse A0 aqui, ele dependesse de t e de y, então a gente classificaria isso aqui como sendo não linear, porque ela não depende, o coeficiente, lembrando, é quem que acompanha a EDO. Qual que seria um exemplo disso aqui? Imagina que você tem a derivada segunda, y que multiplica a derivada segunda, mais t ao quadrado que multiplica a derivada primeira,
mais t vezes y que multiplica, ou é t vezes y igual a raiz de t. Esse aqui faz o papel do f de t. Isso aqui seria um EDO de segunda ordem, beleza? O meu y aqui, ele depende apenas de uma variável, que é o t, tá vendo? As derivadas aqui aparecem, apenas ordinária, mas ela seria não linear. Por que ela seria não linear? Porque esse camarada aqui que está acompanhando a derivada segunda, ele seria esse camarada aqui, o A2 de t, ó. Ele depende da própria função, tá vendo? Que está sendo derivada. Então, para ser linear, os coeficientes que acompanham a função e tá vendo? Acompanha a função e suas derivadas, ele tem que depender apenas do termo independente. Ficou claro a questão de linearidade? Sim. Ô, professor, mas na resolução eu teria que dividir por esta variável para ficar igual a 1, né? Sim, vamos chegar lá. Bom, eu vi que você deu uma adiantada na matéria, isso é bom. A gente vai padronizar, é uma espécie de padrão, como a gente faz para poder, no processo de resolução de um EDO, vou falar a respeito da solução primeiro, e aí depois a gente vai ver como é que a gente resolve mesmo. Aí esse camarada que aparece aqui, igual você falou, a gente vai padronizar, vamos dividir todo mundo por ele para poder ficar igual a 1, porque a solução que a gente vai encontrar aqui para a minha EDO, ela é feita para um EDO que tem a carinha y' mais um p de t vezes y igual a um q de t. Então, o camarada que acompanha a derivada primeira aqui é 1, né? Então, a gente vai encontrar a solução para esse EDO aqui de primeira ordem. Se esse camarada aqui não for 1, a gente divide todo mundo aqui por quem está aparecendo aqui, e aí modifica o p de t, modifica o q de t, mas aqui fica padronizado como 1. A gente vai chegar nisso ainda, mas é bom que você já deu uma adiantada a respeito do que a gente vai ver na aula de hoje. Eu acho que a gente vai ver um pedacinho na aula de hoje e na próxima aula a gente continua. Bom, já que eu entendi o que significa uma equação diferencial, já que eu já sei classificar uma equação diferencial, agora a pergunta é, como é que seria a solução? Eu já adiantei para vocês que quando eu tenho uma equação cujas incógnitas são derivadas, então a minha solução necessariamente precisa ser uma função. Diferentemente de uma equação algébrica, por exemplo, ax mais b igual a c, aqui a gente sabe que a solução disso aqui é c menos b dividido por a. Isso aqui para a diferente de zero, né? Porque se o a for igual a zero, não faz sentido, né? Porque zeraria o x aqui da equação. Então, isso aqui é uma equação algébrica. Eu consigo determinar a solução dessa maneira para essa equação. Agora, quando a equação ela é diferencial, eu preciso falar dessa função. Então, essa equação, ela vai ter uma solução que a gente chama de solução particular, tá vendo? Uma solução particular depois a gente vai ver o que é uma solução geral e o que é uma solução particular. A gente vai introduzir o conceito do valor inicial, que a gente vai chamar de PVI mais na frente. Então, uma solução particular de um EDO de ordem n, tá vendo? Se ela tem ordem n, então significa que ela tem uma derivada de ordem n, né? A solução no intervalo da reta, porque a minha função ela está definida na reta, lembra que ela depende apenas de uma variável real, tá vendo? É uma função de forma que, quando você pega essa função e todas as suas derivadas até a ordem da equação diferencial, quando você substituir na EDO, imagine que a EDO seja essa aqui, ó. Imagine que a EDO tem essa carinha aqui, ó. O que é a solução dessa EDO? Quando você encontra uma função y, de forma quando você substituir ela aqui, substituir a derivada primeira aqui, substituir a derivada segunda, for substituindo até a derivada de ordem n, esse resultado do lado esquerdo dá exatamente o que está do lado direito. Simples. Para ser equação, tem que ser balanceado, não é isso? Ou seja, para me encontrar o x dessa maneira que satisfaz isso aqui, ó, se eu substituir esse x aqui, ó, vocês concordam que você vai encontrar c igual a c, não é isso? Então, para resolver uma equação, para resolver a equação diferencial, basta que a função e suas derivadas, quando substituída na equação, satisfaça.
essa solução, ou seja, essa função aqui, ó, que é a solução, a gente dá um nome especial, a gente chama ela de curva integral. Aí você pergunta por que curva integral? Mais na frente a gente vai ver por que da integral, porque como está relacionado com derivada, para você extrair a função, você precisa de integrar, não é isso? Então, o nome curva integral, um pouco parte vem daí. Tranquilo? A solução, o que significa uma solução de um EDO? Uma balança. Uma balança, né? Uma balança de taxas relacionadas cuja solução é uma função, né? Aqui um exemplo para vocês, ó. Na verdade, um não, tem dois, né? Tiago gosta de exemplo, né? Dois exemplos aqui. Primeiro, eu tenho um EDO de segunda ordem, tá vendo? Eu tenho um EDO de segunda ordem. Aí você poderia perguntar, qual função cuja derivada segunda multiplicada por A mais a derivada primeira multiplicada por B mais a própria função multiplicada por C dê zero? Os valores de A, B e C, eles não são quaisquer. Primeiro, eu preciso que o A seja diferente de zero, porque senão eu perderia a derivada segunda. E outra coisa, eu preciso que os valores de B, A e C sejam escolhidos de forma que satisfaça essa equação. Você poderia escolher, por exemplo, você escolheu o B igual a 1. Você poderia escolher o A igual a 1/4 e o C igual a 1, por exemplo. Quando você faz essa conta aqui, dá certo. Dá, fiz de cabeça agora, né? B ao quadrado vai dar 1, menos 4 vezes A vezes C. Então, cortou 1 menos 1, 0. Ok? Um exemplo de como você poderia escolher o A, B e C. Por exemplo, o A, B e C poderia ser esse camarada aqui, ó. Logicamente, não são os únicos, né? Existem infinitos valores. Aí pediu para você verificar que essa função aqui, ó, é solução. Então, que conta que você precisa fazer? Você precisa pegar ela, derivar. 48 já, não sei se vai dar tempo de fazer isso aqui. Mas a conta é simples. Quer ver? Vamos pegar... Vamos pegar isso aqui. Colocar na página nova aqui. Ó, que conta você precisaria fazer aqui, ó? Ó, acho que eu não fiz isso aqui no texto, mas a conta é simples. Você vai pegar a derivada. Quem que é o y de t? É e elevado a menos b sobre 2a vezes t. Quem que é a derivada primeira? Derivar exponencial é conservar exponencial e derivar o expoente, né? Então, menos b sobre 2a, e elevado a menos b sobre 2a vezes t. Quem que é a derivada segunda? Que eu vou precisar também. Derivar de novo, né? Então, vai cair de novo, vai ficar b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, e elevado a menos b sobre 2at. Vamos substituir para vocês verem. Vou pegar a, vou multiplicar por essa derivada segunda. E elevado a menos b sobre 2a vezes t, mais b, que multiplica a derivada primeira. Ó, o derivada primeira está negativa, não dá? Então, esse camarada aqui vai ficar menos. Por causa da derivada primeira. Então, menos b, que multiplica, eu já tinha um b ali, dividido por 2a, e elevado a menos b sobre 2at. Mais c, que multiplica a própria função. Isso aqui eu tenho que mostrar que vale zero, certo? Esse trambolho todo aí tem que dar zero. Agora a gente vai fazer algumas contas aqui. Primeira coisa, a gente pode colocar essa exponencial em evidência, não pode? Ela aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. E elevado a menos b sobre 2at. Aqui dá para cancelar algumas coisas. Esse camarada com esse aqui vai ficar quem? Vai ficar b ao quadrado. Vai olhando aí para não errar a conta, viu, gente? Aqui sobrou 4a, né? Cortou um a. Menos esse b com esse b aqui dá b ao quadrado, dividido por 2a. E aqui ficou c. Tranquilo até aí? Bom, esse aqui vai conservar, b sobre 2at. Aqui dá para tirar o mínimo, não dá? Vamos colocar 4a aqui de mínimo. 4a dividido por 4a vai dar 1, vai dar b ao quadrado, menos esse aqui vai dar 2, né? Então, vai ficar 2b ao quadrado e esse aqui vai ficar 4ac.
Ah, eu tenho informação lá, não tem? Eu tenho que b ao quadrado menos 4ac tem que dar 0, não é isso? O a, b e c tem que ser escolhido dessa maneira. Se b ao quadrado menos 4ac tem que dar 0, você poderia colocar e elevado a menos b sobre 2at. Aqui, ó, dá para juntar esse camarada aqui, vai ficar 4ac menos b ao quadrado sobre 4a, não é isso? Juntando esses b ao quadrado aqui, eu só escrevi o 4ac primeiro para ficar positivo aqui, ó. Se isso aqui é igual a 0, quando você multiplica por menos 1 dos dois lados, isso aqui dá 0, não dá? Também? Que é exatamente o numerador aqui, ó. Então, concorda que ficou 0 dividido por 4a, então isso aqui dá 0. Tranquilo? Pode falar, Marcelo. Isso aí parece a fórmula de Bhaskara. Foi feito parecido para coincidir, exatamente. Então, realmente é solução, né? Ou seja, essa função aqui, deixa eu mudar aqui para vermelho, essa função aqui, ela satisfaz o que a gente está falando, né? Ela é solução, porque eu peguei a derivada segunda, multipliquei por A, peguei a derivada primeira, multipliquei por B, peguei ela própria, multipliquei por C e o resultado deu 0. Então, isso significa que ela é solução. Observe que o intervalo I, aqui, ó, da teoria, é os números reais todo. Porque essa função aqui, ó, depois mais na frente a gente vai discutir o que a gente chama de intervalo máximo de solução. Esse I aqui, o intervalo máximo de solução, os reais todo. Porque essa função exponencial, ela está definida para todo T. Né? O domínio dela é todo T. Então, está aqui escrito, né? Derive duas vezes, substitui, você vai ver que é realmente solução. Tranquilo o exemplo? Então, o próximo exemplo aqui, ó, pode ser que a gente vai passar um minutinho da aula de hoje, porque a introdução foi mais longa, né? Esse outro exemplo aqui a gente até resolveu na aula de hoje, lá no início, né? Ou seja, eu estava com ele na cabeça porque eu tinha olhado a aula um pouco antes, tá vendo? Eu tenho um EDO. E aí a pergunta é, qual que é a solução dessa EDO? Nesse caso aqui é simples, basta você integrar desse lado e integrar desse lado em relação a T. Essa integral aqui, depois a gente vai ver esse tipo de EDO chamado separável, né? Uma das mais boas, mais melhores de ser resolvida, né? Basta integrar dos dois lados. Então, a solução dessa EDO, as curvas integrais, que a gente está chamando, tá vendo? Quando você integra dos dois lados, você vai ter o quê? Quando você integra a derivada, vai ter a própria função pelo teorema fundamental do cálculo. Então, eu vou ter essa solução, ó. Observe que essa solução ela não é única, né? Porque se você pegar o valor de K igual a 0, K igual a 1, K igual a meio, K igual a π, K igual a menos 700, qualquer coisa, você vai ter uma família, não vai? De curva. Eu acho que tem um desenho aqui. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei alguns valores aqui de K para vocês verem. 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Então, isso aqui tudo é solução da EDO. Então, a solução da EDO, na verdade, ela é uma família de curva. Por que é uma família de curva? Porque ela depende da condição, desse valor aqui, da constante de integração. Para você ter uma única solução, que a gente vai chamar de solução particular mais na frente, a gente vai determinar o quê? Um valor inicial, ou seja, eu vou falar para vocês, ó, eu quero que a curva, por exemplo, quando o x for, o x aqui eu coloquei x, mas pode ser t, quando t valer 0, a imagem dele vai ser 1. Então, qual que é a curva que quando a imagem dele, ou seja, qual que é o y de 0 valendo 1? O y de t é o quê? 1/3 de e elevado a 3t mais k. Eu quero que a imagem do 0 seja 1. Então, quando você substitui aqui, ó, o que vai acontecer com o valor de k? Ó, tá colocando 0 no lugar do t, né? Então, e elevado a 0 deu quanto? Dá 1, não dá? Então, vai ficar o quê? Vai ficar 1 igual a 1/3 igual a k. Tá vendo que você consegue... Opa! Mais k. Mais. Tá vendo que você consegue o valor de k aqui, ó? 1 menos 1/3. Então, 1 menos 1/3 vai dar 2/3. Então, se você pegar a função y de t dada por 1/3
de e elevado a 3t mais 2/3, essa aqui é uma solução particular. Por quê? Porque ela vai satisfazer que quando k for zero, quando t for zero, a imagem dele vai ser exatamente 1. Ficou claro? Então, a solução de um EDO, na verdade, é uma família de curva. Bom, dado esses dois exemplos, falar a respeito de que significa a solução, a gente vai começar a estudar, a gente tem um pedacinho na aula de hoje e a gente continua na quinta-feira, as EDOs de primeira ordem. Então, a gente vai focar primeiro nas EDOs, por mais que a gente viu um exemplo de segunda ordem e um de primeira ordem, a gente vai focar nesse tipo de equação aqui, do exemplo 1.3 primeiro, e depois a gente vai falar das EDOs de segunda ordem. Então, um EDO de primeira ordem é um EDO desse tipo aqui, ó, tá vendo? Por quê? Vai depender, o Y, ele vai depender apenas de T, porque é uma EDO ordinária, né? Ou seja, só depende, a variável dependente, que é o Y, depende apenas de uma variável independente, que é o T, e a gente vai, no máximo, até a derivada primeira. Beleza? Então, vai ter a variável independente, a própria função e a derivada primeira. Beleza? Então, outra maneira de você escrever essa EDO é você colocar dessa maneira aqui também, ó. É equivalente o y' de t, ou seja, você colocar a derivada de um lado e tudo que envolve a variável independente e a própria função do outro lado. Então, são duas formas de você escrever. Tá vendo? No fundo, o que está acontecendo é isso assim, ó. Y' menos o f de ty igual a 0. Isso aqui está chamando de f de t, y e y'. É a mesma coisa, a mesma notação. Tranquilo? Então, vamos lá. O que a gente vai querer com essas EDOs de primeira ordem? Ah, tá. Antes disso aqui, ó, o que eu adiantei para vocês, está falando aqui no texto. O que significa a solução particular? Antes de falar das EDOs de primeira ordem, aqui, ó. Se você pega, tá vendo aqui? Eu dei um exemplo para K igual a... Ah, tá. Quando T valer exatamente 1/3, qual que deve ser o valor de K? Se a imagem de 1/3 vale E sobre 3, aí você vai encontrar o valor de K igual a 0, tá vendo? Então, essa solução aqui, ó, fala o quê? Que a imagem de 1/3 está onde? 1/3 está um pouquinho aqui, né? Ó, aqui está 1, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ó, falou que a imagem de 1/3, ó, 1/3 ele está mais ou menos aqui, ó. Aqui a metade, 1/3 está aqui, ó. A imagem de 1/3 é E sobre 3. E sobre 3. E sobre 3 dá 2,71 sobre 3 vai dar menos que 1, concorda? Então, tá aqui, ó. Tá vendo? É exatamente essa curva, né? A curva verde, né? É uma coisa esquisita aqui. Só ver um negócio aqui no GeoGebra. Todo mundo com fome? Dá tempo de a gente ver um negócio aqui no GeoGebra? Eu acho que dá tempo. Dá tempo? E eu posso pedir música no Fantástico também, né? Daqui a pouco. Por quê, William? Era te dar um exemplo para diário de bordo, daqui a pouco. Um exemplo para diário de bordo? Sim. Deixa eu tirar essa malha aqui. Sem malha. Vamos pegar aqui, ó. Y de t igual a 1/3 da exponencial de quem? Opa. Peraí. Digitei errado aqui. 1/3 da exponencial de 3t Uai, entendeu, não? Y, vamos colocar só y. Y igual a 1/3. Deixa
Agora vai entender. Vezes a exponencial de 3t. Ah, será que eu entendo só com x? Acho que é. Só sei fazer com banana. Só entende com x, tá. Mas tudo bem. Então, tem esse aqui. Vamos calcular quem que é o y de 1/3. Não entende, não? Esquisito. Y de x. Se ele entende agora. Y. Tá muito esquisito esse negócio aqui, viu? Vamos lá de novo. Y. Vamos colocar f de x. Será que ele entende f de x? F de x igual a 1/3 da exponencial de 3x. Vamos calcular o f de 1/3. 0,91. 0,91. Então, vou marcar aqui 1/3. E a imagem lá era exponencial sobre 3, não era? Era e sobre 3. Era exponencial de 1 dividido por 3. Aí, tá certo. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Esse ponto A aqui, ó, é exatamente quando o x valer 1/3, a imagem dele, ó, quando o x valer 1/3, que eu estava querendo mostrar para vocês, ó, quando o x valer 1/3, tá vendo? 1/3, a imagem dele vai valer e sobre 3. Então, para esse ponto estar na solução, qual tem que ser o valor de k? O valor de k tem que ser igual a 0, ou seja, a solução tem que ser exatamente essa aqui, ó. Tranquilo? Foi o que o GeoGebra mostrou aqui, ó, tá vendo? A solução é essa. Então, quando o x valer 1/3, no caso aqui o x é o t lá da teoria, né? A imagem dele vai dar e sobre 3, ou seja, esse ponto está sobre aquela curva lá mesmo. Ficou clara a questão da solução particular, gente? Sim. Ficou. Isso. Tem mais um caso particular e a gente termina. Bom. Você queria falar alguma coisa aí, William? Não, era para te pedir um exemplo. Um exemplo de? É um exemplo para fazer o cálculo dessa EDO. Então, o que acontece? Essa EDO aqui, ó, como que a gente resolveu ela? Foi simplesmente integrando dos dois lados. Agora que a gente vai começar a falar a respeito dessas EDO de primeira ordem, que a gente vai começar a ver um método de como a gente resolve elas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um caso particular, tá vendo? Primeiro, eu vou definir a EDO. Tá vendo que essa EDO aqui tá escrita um pouquinho diferente que eu coloquei lá para vocês? Eu coloquei lá como? Foi assim, né? F de t, y igual a 0, ou y' de t igual a f de ty. Não foi isso que eu coloquei? E agora eu estou escrevendo desse jeito aqui, ó. Mas é a mesma coisa. Por quê? Quem que é esse camarada aqui, ó? Esse camarada aqui, ó, dy dt, ele é exatamente o y'. Então, se você pega esse camarada aqui, ó, e joga para o outro lado, você vai ficar com q de t menos p de t vezes y de t, não vai? Esse camarada aqui, eu estou chamando de f de ty, tá vendo? É uma função que depende de t e de y. Se você preferir, você pode fazer o seguinte, você pode colocar o quê? Você pode colocar dy dt mais p de t y de t menos q de t igual a 0. Essa coisa toda aqui você pode chamar de f, que depende de t, y e y'. Tá vendo que é a mesma coisa? Sim. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é os casos particulares, que é o mais fácil. O caso mais fácil é exatamente igual que a gente acabou de resolver. É quando você pega esse p de t, tá vendo que o p de t ele faz o papel daqueles coeficientes. Lembra quando a gente estava falando de linearidade? Tem os coeficientes que acompanham as derivadas e a própria função, não é isso? Então, esse p de t aqui, ele faz o papel do A1. Tá vendo?
Cadê? Aqui, né? Acompanha a derivada primeira. Nesse caso aqui, eu só tenho esse camarada, esse aqui e o f de t, tá vendo? Porque ela é de ordem 1, ou seja, só vai até a derivada primeira. É um caso particular. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou pegando o quê? Eu estou pegando o p de t igual a função nula. Se o p de t é a função nula, então o que sobra? Sobra só essa equação aqui, ó. Tá vendo? Da equação geral, de primeira ordem, só sobra isso. E para resolver isso aqui, basta integrar dos dois lados, igual a gente fez no exemplo. Aqui está mais um exemplo, William. Você tinha pedido um exemplo, aqui tem um exemplo aqui no livro, tá vendo? Eu peguei esse caso aqui, e como é que a gente resolve? Basta integrar desse lado e integrar desse lado em relação a t. Então, a solução vai ser isso aqui, beleza? Porque a integral do seno de 2t é menos cosseno de 2t sobre 2 mais a constante. Por isso que eu falei para vocês, vai depender de cálculo 1. Então, a conta que a gente fez aqui é encontrar a primitiva, né? Do seno de 2t. Aqui eu coloquei alguns valores das constantes para vocês verem, tá vendo? Da solução geral, porque a solução geral é o quê? É uma família de curvas que depende do valor dessa constante. Tranquilo? Bom, e para finalizar, a gente vai pegar o caso, cadê? Deve ter colocado aqui, 1, p de t igual a 0, e 2, o caso geral aqui, né? O caso geral agora eu vou deixar o p de t ser qualquer coisa, né? Ou seja, o meu p de t agora, ele não é mais a função identicamente nula. E aí vai precisar de uma pequena, digamos, uma pequena tramóia. O que seria a tramóia? O que é o x da questão aqui? É essa função aqui que a gente vai definir ela como sendo fator integrante. Bom, o nome fator integrante por quê? Porque ela vai ajudar a integrar. Porque aqui não adianta você integrar dos dois lados, tá vendo? Você não consegue, ó, você coloca dy dt desse lado, do outro lado ia ficar quem? Ia ficar menos p de t, y de t, mais q de t. Tá vendo? Se você integrar aqui, não vai surtir efeito, porque como a integral da derivada, tudo bem, você vai extrair a própria função. Mas como que você vai integrar uma coisa que você não sabe quem é? Tá vendo que você está procurando exatamente essa y, não é? Como é que você vai integrar uma coisa que você não sabe? A p de t você vai ter, a q de t você tem, beleza? Integral da soma das integrais. Mas o problema seria você fazer essa integral aqui, ó. Você não consegue fazer porque você não sabe quem que é o y. Então, o método que eu vou precisar aqui não é exatamente igual quando o p de t é 0. Porque se o p de t é 0, essa parte toda aqui zera. Aí ficaria só a integral de q de t, tá vendo? Então, é possível resolver dessa maneira. Então, nesse caso aqui, eu não consigo resolver dessa maneira. Então, para isso, eu vou utilizar essa função mi de t aqui, ó, que eu vou chamar de fator integrante, para poder transformar essa equação aqui, ó, numa equação, talvez em outra variável, eu vou chamar de y grande, mas que seja desse tipo aqui, ó, digamos. Porque essa aqui, se eu integrar dos dois lados, eu consigo, tá vendo? Então, como que a gente transforma essa aqui nessa aqui, ó? Por isso que a gente vai precisar desse fator integrante. O fator integrante é uma fórmula dada dessa maneira. É a exponencial da integral de p de t. Aí você fala, por que definiu dessa maneira? A gente vai ver aqui na conta por que tem que ser dessa maneira, né? Por que a mi de t tem que ser definida dessa maneira? A p de t você conhece. É exatamente essa função aqui, ó. Então, se você conhece a p de t, você conhece a integral. Não estou falando que é fácil, né? Porque a integral de p de t pode ser difícil de fazer. Mas, tecnicamente, você tem, né? Bom, observe que a mi de t definida dessa maneira, se você integrar, se você derivar ela, o que vai dar? Ó? Como é que você integra a mi de t? Conserva a exponencial e deriva o expoente, não é isso? Tranquilo até aí? Conserva a exponencial, a derivada da integral dá a própria função, não dá? Então, o que você obteve? Observe que essa aqui é exatamente a mi de t original, não é? E elevado à exponencial de p de t. Então, você descobriu que, vou só reescrever aqui, ó, você descobriu que a derivada dessa função é igual a ela própria vezes a p de t.
Ficou clara essa conta, gente? Para todo mundo? Ficou? Digamos que sim, mas é preciso ainda ler um... Então, mas aí o que acontece? Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu chamei essa função de fator integrante, não foi? Eu vou pegar ela, eu vou dar uma apagada aqui para dar uma limpada aqui, eu vou pegar ela e vou multiplicar, aqui, ó. Vou multiplicar a mid t desse lado e vou multiplicar a mid t desse lado aqui, ó. Logicamente não vai alterar a equação, né? Eu estou multiplicando a mesma coisa dos dois lados, da igualdade. Beleza? Ó, peguei a mid t, ó, aqui tem uma soma, não tem? Se eu vou multiplicar dos dois lados, então eu tenho que pegar esse vezes esse, né? Mid t vezes a derivada, mais mid t vezes... Ó, o p de t vezes y de t já estava aqui, né? Ou seja, multipliquei o mid t do lado esquerdo, multipliquei o mid t do lado direito, que é o q de t que estava do lado direito. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Mid t vezes... Ah, isso aqui, ó, é a mesma coisa disso aqui, não é? Só coloquei em notações diferentes. A derivada de y em relação a t. Ó, só que agora, ó, você vê, mid t vezes o p de t, ó, aparece mid t vezes o p de t. Tá vendo esse fator aqui, ó? Eu posso trocar pela derivada, não posso? Utilizando essa relação que eu acabei de encontrar aqui, ó. Tranquilo, gente? Então, o que sobrou? Vamos reescrever aqui para vocês verem o que sobrou? Vou dar uma apagada aqui para vocês verem. Ó, o que eu fiquei? Dessa equação aqui, ó. Vocês concordam que isso aqui, ó, esse pedaço aqui é exatamente a derivada do produto da função mi pela função y? Ó, deriva o primeiro, conserva o segundo, mais a derivada do outro vezes a derivada do outro. Não é isso a regra do produto? Dessa derivada aqui, ó? Sim, sim. E desse lado aqui eu fiquei com mi de t vezes q de t. Só reescrevi. Então, tá vendo que isso aqui, ó, eu tô chamando de um y grande, tá vendo? E isso aqui só depende de t, que eu estou chamando de um f de t. Tá vendo que a gente conseguiu o propósito da gente, que era transformar essa equação completa em uma incompleta? Porque agora eu fiquei com a incompleta, não fiquei? Tá vendo que agora eu posso integrar dos dois lados agora? Quando eu integro dos dois lados dessa aqui, ó, eu consigo extrair esse y grande, não consigo? Porque eu tenho a derivada do y grande, não tem? Então, se eu integrar essa aqui, ó, se eu integrar essa aqui em relação a t e integrar essa aqui em relação a t, eu posso extrair o y grande, que é exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Quando eu integro esse y grande, quem vai sair vai ser o próprio y grande, não vai? Mais uma constante que eu vou colocar do outro lado. E aqui eu vou ficar com a integral de f de t dt mais uma constante. Essa constante é a constante da integral dessa. Só que esse y grande, vocês lembram quem que é o y grande? O y grande é exatamente o mi de t vezes o y pequeno, não é? Então, isso aqui é igual à integral. Quem que é a f? A f é exatamente mi de t vezes o q de t. Então, quem que é o y? Agora eu consigo isolar o y pequeno, que é o que me interessa, né? Então, quem que é o y pequeno? 1 sobre o mi de t, que multiplica a integral do mi de t, q de t, dt, mais o k. Observe que esse camarada aqui multiplica o k também, viu? Muito erro ocorre por causa do pessoal esquece isso aqui, né? Mas, beleza, só isso. Tá vendo? Dividir por mi de t, deu exatamente essa fórmula aqui, ó. Aqui eu estou usando c pequeno, né? Mas é a mesma coisa desse k aqui. Ficou clara a fórmula para resolver uma EDO completa? De primeira ordem? Ficou, sim. Beleza. Só que aí, como o tempo nosso já se foi, na próxima aula a gente vai fazer um exemplo, viu, William? Detalhado de como a gente utiliza essa fórmula para poder resolver EDO que tem essa carinha aqui, ó. Porque, ó, pra você ver, eu vou ter o Q de T
eu vou ter... Ah, tá. Quem que é o mi de t? O mi de t é e elevado à exponencial de p de t dt. Eu vou ter o p de t aqui, tá vendo? Para resolver o mi. Aí, depois que você resolve o mi, você vai ter ele aqui. Você vai ter ele aqui. Então, ficou... Só fazer a conta agora. A fórmula a gente deduziu. Tranquilo? Tranquilo. Dúvidas da aula de hoje? A gente passou esses 16 minutos foi por causa da introdução, gente. Não era porque a aula estava grande, não. Muita gente persistiu, por mais que esteja com fome, né? A aula de hoje foi muito boa. Não tem nada assim muito misterioso, não. Bem tranquilo, né? Todas as aulas são assim, são bem tranquilas, né? Eu não acho que o curso de EDO é mais difícil que o cálculo 3, por exemplo, né? Comparando, né? Eu acredito que eles estão no mesmo nível, talvez o cálculo 3 até um pouquinho mais, dependendo da abordagem, né? Tem exercícios mais difíceis, talvez. Podemos ir, então? Podemos. Tá, bom almoço a todos. Beleza. Obrigado pela paciência, quem ficou até agora. Fiquem com Deus, até quinta. Com Deus, Valdomiro. Até com quinta. Deus, Ramsés. Até mais. Tchau, tchau. Marcos, até mais. Thiago, até mais. Denivaldo, Yuri, Lucas, Amanda, Luiz Gustavo. Tchau, gente. Até mais, Tatiele, Aloísio.